Todo mundo já ouviu essa pergunta em algum grupo de Dragon Ball. E se o Raditz tivesse sobrevivido? E se o Nappa tivesse virado do bem? E se os Saiyajins nunca tivessem sido exterminados ou fossem revividos? E toda vez que eu leio isso, eu penso a mesma coisa. Essas pessoas não entenderam nada sobre por que esses personagens existem. Fica esse discurso de que eles foram desperdiçados, que tinham potencial e a série jogou tudo fora. Eu discordo completamente. E hoje eu vou te mostrar, ponto por ponto, por que o Raditz, o Nappa e os Saiyajins como um todo precisavam morrer para a história de Dragon Ball funcionar. E por que, na minha opinião, criar um What If trazendo eles de volta não agrega absolutamente nada à obra. Vamos começar pelo caso mais estranho de todos, que é o do Raditz, porque sejamos sinceros, o Raditz é um personagem vazio. Quem é o Raditz no fundo? Ele é um personagem narrativo. A função dele na história é simples: apresentar esse universo maior para o público, jogar uma avalanche de informação em cima do elenco principal e mostrar o quanto Nappa e Vegeta seriam fortes dali a um ano, já que ele é mais fraco que os dois, mas ainda assim quase impossível de ser derrotado pelos dois lutadores mais fortes da Terra sem um pouco de sorte. E a morte dele também é essencial para a história e para os temas da saga Saiyajin. Muita gente chama o Raditz de desperdiçado porque ele é irmão do Goku, e irmão do Goku soa como algo que precisa ser especial, mas é justamente o fato do Raditz ter que morrer e o Goku ter que escolher entre os laços que ele criou na Terra e os laços de sangue com a própria família que revela o tema central do arco: natureza contra criação. E o Goku deixa bem claro de que lado ele está. Ele escolhe o lar adotivo, a família que ele construiu, em vez da família de sangue que ele nunca conheceu e nem quer conhecer. Só que quando a gente parte para um What If, a gente pode simplesmente ignorar tudo isso e inventar qualquer coisa. E é aí que mora o problema. Fazer o Raditz sobreviver e virar um cara do bem parece uma ideia legal no papel, mas isso exige que a gente construa um personagem do zero, porque o Raditz é uma folha em branco. A gente não sabe quem ele é, quais são as aspirações dele, os objetivos individuais dele. Ele existe para empurrar a trama para frente. Ele existe para dizer que é irmão do Goku e não para mostrar que é irmão do Goku. Ele é, de propósito, básico e cruel o suficiente para deixar a escolha do Goku simples, certo contra errado. Tem gente que tenta enxergar o Raditz como alguém engraçadinho, parecido com o próprio Goku, mas isso não bate com a forma como ele é retratado na saga Saiyajin. Tem também quem o veja como inseguro, já que ele é mais fraco que Nappa e Vegeta, e no mesmo nível de um Saibaman, que é basicamente uma arma viva, não um guerreiro de verdade. Só que isso tudo são suposições sobre o que ele sente, e não coisas que ele realmente demonstra sentir. Na verdade, ele nem parece incomodado por ser mais fraco. Ele até acha graça, sabendo que Nappa e Vegeta vão até a Terra para acabar com Goku e os outros. E o interessante é que ele acredita que será revivido pelos próprios companheiros Saiyajins. Alguém poderia dizer: opa, dá pra tirar uma característica daí, mas não dá, porque logo depois o Nappa pergunta ao Vegeta se eles vão reviver o Raditz, e é o Vegeta quem responde: não precisamos dele, quem se importa. Essa cena não existe para caracterizar o Raditz, nem para caracterizar o Nappa. Ela existe para mostrar o Vegeta agindo de forma prática e fria. São uma raça em extinção, um dos últimos guerreiros morreu e o mínimo esperado seria trazê-lo de volta. Mas o Vegeta não faz isso. Essa cena caracteriza o Vegeta como alguém que valoriza força acima de qualquer coisa, diferente do Nappa e do Raditz. E isso importa porque é o Vegeta quem vai se tornar o grande personagem desse trio ao longo da série. No fim das contas, o Raditz é só um recurso narrativo, sem substância suficiente para sustentar uma história própria interessante que realmente diga alguma coisa sobre a série. Na melhor das hipóteses, ele viraria só mais um personagem, tipo um Vegeta levemente menos cruel, lutando do lado do bem. E isso, pra mim, não move o ponteiro em nada, o que me leva direto ao segundo problema: a relevância do Raditz para a história. O que a gente realmente ganharia com o Raditz que sobrevive e luta contra os antigos companheiros ou contra o Império do Freeza? A gente teria que inventar arbitrariamente uma força para ele. Ele substituiria o Vegeta nesse papel? Como equilibrar isso sem parecer que estamos forçando a barra para colocar o Raditz num lugar onde ele nunca pertenceu? A gente não faz ideia de qual seria o potencial dele se ele tivesse treinado. Não sabe quanto tempo levaria para ele desbloquear o Super Saiyajin ou qualquer transformação depois disso. A gente não tem absolutamente nada para se basear, além de alguns capítulos do mangá, alguns episódios do anime e um flashback no filme do Broly. É só isso, não tem mais nada para puxar dali. Agora vamos falar do Nappa, que já é um caso um
pouco diferente, porque ele já tem muito mais tempo de tela e muito mais personalidade do que o Raditz, o que já é um bom começo. Ele é claramente um pouco tapado, de um jeito cativante, e essa característica foi ainda mais explorada em paródias e conteúdos alternativos. Pegam esse único traço marcante dele e levam ao extremo por causa da piada. E nesse formato funciona muito bem, ajuda a fixar a identidade do Nappa na cabeça dos fãs. Mas dentro da história original, ele precisa ser essa força da natureza, essa parede que os lutadores mais fortes da Terra simplesmente não conseguem derrubar, porque não tem poder suficiente para isso. Eles chegam perto em alguns momentos, como quando um golpe corta o rosto dele, porque, de novo, ele é um idiota cativante. Mas isso não é suficiente, na minha visão, para justificar um Arif só sobre ele. Ainda mais quando o propósito dele, assim como o do Raditz, é fazer o Vegeta parecer forte, porque é o Vegeta quem manda nele o tempo todo. Então, quando eu penso num Arif em que o Nappa sobrevive e fica do bem, eu já paro e penso, por quê? E depois, quando? Porque é o Vegeta que mata ele, claro. E o Goku, de qualquer forma, já teria enfraquecido o Nappa e jogado ele pro Vegeta, já que o Nappa ia atacar e matar o Gohan e o Kuririn. Então a única forma de poupar o Nappa seria o Vegeta simplesmente não matá-lo. E aí a gente teria duas opções. O Vegeta leva o Nappa junto quando foge, ou o Nappa fica na Terra e vira do bem. E a gente cai exatamente na mesma armadilha do Raditz. Um poder arbitrário, sem saber o esforço, a dedicação, o quanto ele se manteria relevante para a história. A gente estaria só encaixando ele à força, em vez de usar o Arif para dizer algo interessante e único sobre Dragon Ball como série, que é o que eu sempre prezo quando vejo esse tipo de conteúdo. E por falar nisso, tem um detalhe curioso sobre o Raditz e o Nappa. Nem os robôs e nem o supercomputador do Dr. Gero se importam com eles. O céu é formado pelo DNA de 5 personagens: Rei Cold, Frieza, Piccolo, Vegeta e Goku. Nenhum DNA do Raditz ou do Nappa entrou ali. Isso mostra que, dentro da própria lógica da série, esses personagens nunca foram vistos como tendo um potencial alto o suficiente para importar de verdade lá na frente. E isso reforça o quanto eles seriam pouco relevantes dentro da estrutura de um Arif que avança pela história. E por que o Nappa precisava morrer? Assim como o Raditz, ele não foi desperdiçado, porque ele também carrega os temas da saga Saiyajin. Se a morte do Raditz mostra o Goku escolhendo criação em vez de natureza, a morte do Nappa mostra o oposto, o Vegeta escolhendo natureza em vez de criação. O companheiro que estava com ele esse tempo todo ficou fraco, inútil e não consegue mais lutar. E pro Vegeta, quem é fraco não merece viver, não pode atrapalhar quem ainda consegue lutar. Por isso ele mata o Nappa. Essa cena existe para mostrar de forma brutal o quanto o Goku e o Vegeta pensam diferente. O Goku se sacrifica pelos amigos mais fracos e luta por eles. O Vegeta descarta os companheiros mais fracos assim que eles deixam de servir para alguma coisa. Essas duas visões de mundo são o motor de todo o arco. É por isso que o Goku precisa perder a luta individual contra o Vegeta, mas os amigos aparecerem para ajudá-lo mostra que eles não são inúteis só por serem mais fracos. É difícil exagerar o quanto essa cena, o Vegeta matando o Nappa, é importante para a saga Saiyajin. Ela não teria o mesmo impacto se não acontecesse, porque é ela que define o Vegeta de forma perfeita diante dos olhos do próprio Goku, não só como um inimigo, mas como alguém com uma visão de mundo completamente oposta à dele. Raditz e Nappa não foram desperdiçados, eles cumpriram exatamente o papel que a história pedia. Existem sim personagens desperdiçados em Dragon Ball, talvez um dia eu faça um vídeo só sobre isso, mas esses dois que tiveram lutas importantes, que foram derrotados pelo protagonista, um deles levando a primeira morte do próprio Goku na série, não estão nessa lista. Não importa que sejam Saiyajins, não importa que um deles seja irmão de sangue do Goku, eles não foram desperdiçados, e essa é a mais simples verdade. Agora, para fechar, vamos falar dos Saiyajins como povo. Essa é a ideia mais engraçada de todas, porque o que reviver os Saiyajins do Universo 7 resolveria exatamente? Eles são piratas espaciais, com ou sem o Frieza. O próprio Vegeta reconhece isso ainda em Dragon Ball Super. Então não estamos falando de personagens que a gente realmente quer de volta no mundo. E o que torna isso ainda mais engraçado é que só existem dois caminhos possíveis. Reviver os Saiyajins já seria complicado, porque nem sabemos se as esferas do dragão conseguiriam trazer todos eles de volta, já que o Shenlong sozinho não dá conta, o que significaria precisar das super esferas do dragão, espalhadas por planetas inteiros em 2 universos diferentes, só para ressuscitar um bando de piratas espaciais que provavelmente teria que ser exterminado de novo, ou que o próprio Bills simplesmente destruiria outra vez. A outra opção seria poupar os Saiyajins logo na origem, mas isso já seria contar uma história completamente diferente, tão distante do Dragon Ball que a gente conhece que quase deixa de fazer sentido. A gente sabe muito pouco sobre como a sociedade Saiyajin era organizada para imaginar com segurança o que aconteceria se uma rebelião
um deles tivesse dado certo contra o Império do Freeza. E por que os Saiyajins precisavam morrer dentro da história? Isso é essencial para a origem do próprio Goku e para tudo que envolve o Freeza como responsável por exterminá-los. É isso que explica por que restam tão poucos Saiyajins, por que eles precisam de alguém como o Goku na fileira deles, e por que levam tão a sério quando ele se torna mais forte do que deveria. E é isso que sustenta uma das falas que mais me marcou em toda a série, quando o Freeza diz que os Saiyajins fizeram muito mal pelo universo, que não eram anjos, e o Goku responde que eles morreram por causa disso, que foram punidos, que os Saiyajins precisavam morrer. Ele está lutando pelos Saiyajins que o Freeza matou, não porque eles mereciam viver, mas porque foi o Freeza quem os matou. É uma fala tão bonita e tão forte que ela resume o Goku inteiro naquele momento, e a gente só sente o peso dela porque os Saiyajins realmente morreram. Enfim, essa foi a minha visão sobre por que esses personagens cumpriram exatamente o papel que precisavam cumprir, sem desperdício nenhum. Isso é só a minha opinião, você pode discordar, e é isso que torna esse tipo de discussão tão boa. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises assim sobre Dragon Ball, deixe seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer, e também faz o YouTube entender que você quer mais conteúdos desse tipo sendo recomendados para você. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. E também, eu recomendo fortemente que você clique no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Tenho certeza que você vai achar muito interessante. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!